Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Teia da Preta Podcast. Eu me chamo Aline Nilama e é um imenso prazer te receber aqui nessa nova plataforma. A ideia desse podcast é compartilhar histórias, vivências que se entrelaçam na minha vida e na sua também, trazendo arte, cultura, educação e bem-estar de um jeito descontraído e gostoso de ouvir. Aqui você vai encontrar pessoas do Brasil e do mundo completamente emaranhadas nessa teia. Está no ar o Teia da Preta Podcast. Vamos juntos? Está no ar o Teia da Preta Podcast. Eu me chamo Aline Nilama e será um prazer conduzir vocês em mais algumas das conexões e possibilidades emaranhadas nessa teia. Sejam muito bem-vindos. A minha convidada de hoje no Teia da Preta Podcast, ela é casada, mãe de 2 filhos lindos, professora de dança, digital influencer, compartilhando em suas redes muito empoderamento e representatividade. É idealizadora do coletivo Digitais Pretas e segue na luta, guiando mulheres negras a encontrarem sua própria luz. Seja muito bem-vinda, Nelis Correia. Olá, boa tarde, Aline, boa tarde a todos. Estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que nós temos que falar, temos que ocupar todos os espaços possíveis e impossíveis. Uma frase que eu uso às vezes é que antes eu não podia falar e agora eu grito. Então, que essa minha voz, que esse meu grito ecoe para muitas outras mulheres pretas que estão aí ainda nessa invisibilidade, ainda não se sentindo capazes, que elas descubram no decorrer do caminho que elas são capazes sim, são poderosas sim, são privilegiadas de ser quem elas são e que podem alcançar os voos mais altos possíveis. Ei, que linda! É sobre isso, mulherada. Então, abram os ouvidos para esse episódio de hoje. Foi muito bom você ter comentado a respeito dessa questão da invisibilidade, né? Nós sabemos que ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar os caminhos. Quem foi que iluminou os seus caminhos, Nelis, antes de você ser essa rede de apoio para tantas mulheres? Tu sabes que é engraçado que por muitas vezes eu ouvi que o espaço da rede social era o espaço que combinava comigo. Eu acho que eu sempre empoderei as mulheres à minha volta sem ter a mínima noção do que é empoderar alguém, sem entender, nem tinha conhecimento dessa palavra empoderamento feminino. Eu acho que às vezes a gente pratica algumas ações sem entender a dimensão do que elas vão causar no outro. Então eu sempre fiz isso. Mas quando me veio a proposta de ir para a rede social, de ser uma blogueirinha, eu não conseguia imaginar eu, mulher preta, gaúcha, 40 anos quase, quando a proposta foi um pouco antes. Não, isso não é para mim. Eu não tenho padrão, eu não tenho perfil. E a imagem do digital influencer também era uma imagem de futilidade, pelo menos para minha concepção. Então eu não me enquadrava com isso. Eu pensei, eu quero ser uma pessoa que vende as roupas, que era o que eu ocupava no meu perfil, vendia as roupas, de vez em quando falava de mim, mas não tinha propósito nenhum. Mas pela necessidade, eu acho que boa parte das vezes na minha vida as coisas aconteceram por necessidade. Então, pela necessidade, ano passado, 2020, início da pandemia, eu, que era uma empresária na cidade de Gramado, tinha minha loja, e eu consigo falar com orgulho que eu acho que eu fui, ou fui a única, ou sou uma das únicas mulheres negras da cidade que conseguiu ter sua loja própria. Eu fechei a loja em 2019 e eu estava com loja virtual e estava engrenando, começando nesse meio, estava dando tudo certo e também tinha as aulas de dança. Em 2020, fechar tudo, o que vai ser da minha vida? E nessa questão, nesse momento, eu fiquei
pirada, pirei o cabeção, como quase todo mundo. Uhum. E aí eu fiz uma postagem na rede social, e quem é que foi a pessoa? Eu tive 2 pessoas que acho que marcaram muito esse meu início, esse meu despertar na rede social. Foi uma mulher daqui de Gramado, uma doutora, que eu nunca tinha visto na minha vida, e para ser sincera, eu vi ela só uma vez depois disso. E ela disse para mim gravar as minhas aulas, que ela iria me pagar por isso. Que legal. E ela disse que já me acompanhava, que gostava muito das coisas que eu postava, que eu dizia, que eu influenciava ela. E eu pensei, meu Deus. Será esse o caminho? Alguém está me escutando? Porque a gente está tão acostumada, né, Aline? Tão acostumada a viver nesse processo onde as pessoas, às vezes, escutam, mas não dão razão para o que tu está falando. Escutam, mas não valorizam o que tu está falando. Uhum. Ou fazem de conta que tu não falou nada. Sim, entrou de um lado e saiu do outro, né, Alice? Exatamente. Então, quando ela falou aquilo, e é uma pessoa de outro meio, uma doutora, uma pessoa que tem dinheiro, e é uma mulher branca. Uhum. Quando ela falou aquilo, eu fiquei chocada. Eu disse, mentira, não é assim. Eu achava que a minha voz, as minhas postagens, tocavam meus familiares, os meus vizinhos e os amigos de verdade. Uhum. E não outras pessoas. Então, nisso, eu pensei, putz, vou ter que sair agora da minha zona de conforto e vou ter que começar a gravar pela necessidade. Uhum. E nesse iniciar, eu percebi que tinha outras pessoas ali, tinha outras pessoas me ouvindo, e tinha outras pessoas também gostando. E esse foi o meu início. Perdida, morrendo de medo, mas esse foi o início. E depois eu acho que a parte da transição propriamente dita, de sair, de estar na rede social só pela necessidade mesmo, e começar a ter um propósito, veio alguns meses depois, quando no período da morte do George Floyd, foi aquela função toda nas redes sociais, e eu vi um vídeo de uma menina que é hoje das digitais pretas, e ela mora na Irlanda, e ela fez um vídeo falando de alguns episódios de racismo que ela tinha sofrido na vida dela. E aquele vídeo me chocou demais, porque eu acho que a gente vive numa estrutura tão terrível. Sim. Que às vezes a gente não percebe as coisas que estão acontecendo. Verdade. Às vezes uma piadinha do teu lado, tu tá tão acostumado a ver aquilo que é só mais uma piada. Passa despercebido, né, muitas vezes. Completamente. E eu, né, enfim, eu acho que eu não me apresentei, né, mas enfim. Deixa a coisa acontecer, vai, deixa a coisa acontecer, não tem problema. Eu só não quero atropelar a sua história, porque ela é muito rica, ela é muito potente, ela é muito poderosa, principalmente do lugar aonde você nasceu, né, um lugar aonde você está. Eu sei que você começou com a dança, né? Então a gente não pode deixar passar a tua base, que foi a dança aí em Porto Alegre. Então, quando foi, Nelis, que essa dança entrou na sua vida? Você acha que ela foi uma ferramenta essencial no seu processo pessoal de empoderamento? Só para mim concluir a parte anterior, eu moro no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, onde somos uma minoria, as pessoas negras são minoria, e quando essa menina falou esses vídeos, eu comecei a perceber que desde sempre eu sofri racismo, mas eu não entendia. Então, essas 2 pessoas foram importantes para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu reconheço demais a importância delas na minha vida, na rede social, o que mudou a minha vida pessoal completamente. Enfim, eu sou da dança, eu nasci dançando já, danço desde os 8 anos, e oficialmente, né? Mas uma coisa, Aline, que me marcou muito, que depois eu vim entender, eu fui passista de escola de samba por 22 anos. Fui rainha de carnaval, destaque de várias escolas. Sou apaixonada por samba, mas a minha imagem ao samba, que me marca a infância, era a imagem das passistas. Porque as passistas eram as únicas negras que tinham acesso na TV. Sim. Que tinham visibilidade na TV, que tinham uma beleza aceitável na TV. E tu crescer
onde tu não tem referências. Como eu disse, no sul a gente não enxergava muitos pretos e pretas na rua. Sim. Então, qual é a imagem que eu tinha da TV, novelas, então, das mulheres negras no Brasil eram sempre em papéis de escravos. Sim. Eram de... As empregadas, os motoristas, né? Os jogadores de futebol, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que está estigmatizado na sociedade. Então, a mulata era a aceitável. Era a mulher preta que estava na TV, que era bonita, que chamava atenção. Então, a minha imagem de mulher preta que chamava atenção era mulata. E era isso que eu desejava ser. Não, e exatamente um termo que não é nem mais utilizado, né? Mulata, né? Não somos mulas, não carregamos latas. Esse termo jamais poderia ser direcionado para você nem para ninguém. Sim, né? Mas eu me determinava assim. Sim. Eu dizia que eu não conseguia falar que eu era uma mulher negra. Eu dizia que eu era mulata. Sim. Isso era aceitável. Né? Então, a dança fez e faz parte da minha vida, mas foi muito ligada a essa aceitação. Eu vou conseguir porque eu sou nesse padrão, né? E eu vivi por muito tempo isso. Só que ao mesmo tempo que eu programei, digamos assim, para ser aceita por ser a passista, também tinha o lado da erotização, né? Sim, com certeza. A hipersexualização dos corpos pretos. A gente está ali, né? E as pessoas acham que a gente está à disposição o tempo inteiro, né? Sim, eu sofria muito. Quando ia para algum show, eu geralmente levava os meus filhos. Sim. Eu levava os meus filhos junto. E as pessoas não entendem que ali é uma profissional que está se apresentando e que tem que ter respeito. Então, N vezes eu saí daquele espaço e eu já saía com meu filho, com a minha filha, enfim, e deu. Vou me deixar, porque se tu ficasse ali, parecia que estava disponível para um trabalho número 2. Sim, né? E isso fez com que eu criasse na minha cabeça, é muito louco que eu digo que eu criava personagens, assim, né? Então, dentro daquele ambiente, eu era uma pessoa, fora daquele ambiente tinha que ser outra pessoa, e dentro do ambiente do carnaval, da dança, enfim, das apresentações, eu era linda, maravilhosa e perfeita, na minha cabeça. E fora, quando era só a Nelis, eu me colocava no chão. Lá embaixo, abaixo de tapete de porão. Exatamente. Eu me olhava no espelho e isso, vou te dizer, durou até ano passado. A gente demora muito tempo para se aceitar, né? Como mulher preta, como com o nosso cabelo, com o nosso corpo, né? Com o tamanho do nosso quadril, da nossa bunda, né? A gente demora muito para olhar para o espelho e falar assim: nossa, como você é linda, como você é maravilhosa, como você é potência, né? Como você descende de rainhas, né? Quanto tempo isso demora, e isso vem muito da construção do que foi dito para você quando você era pequena, né? O que foi dito para você? Como foi essa construção familiar? Se você foi empoderada a ser você desde pequena, ou se você foi induzida a alisar o seu cabelo, a fazer parte do meio. Tudo aquilo que a gente já sabe, que todas nós passamos por isso, Nelis. Eu passei, você passou, e todas as mulheres pretas que eu estou recebendo aqui no Teia da Preta Podcast, elas chegam com as mesmas questões. Então, independente do lugar do Brasil que a gente está, a gente passou pelas mesmas questões e continua passando até hoje. Exatamente. E essa desconstrução dessa estrutura absurda que nos esmaga, que nos cala, né, que nos expõe, ela precisa ser desconstruída para ontem. E isso depende muito, muito, muito da nossa conscientização. De quem é a Nelis, quem é a Aline, onde a gente está, onde a gente quer chegar, qual é o teu propósito, o que você tem para compartilhar com as pessoas, que conexão é essa que você tem com as pessoas, que você consegue, com uma palavra, empoderar aquela mulher que estava tão desacreditada de expor o seu trabalho, de ser merecedora de receber pelo seu trabalho, não é verdade? Exato. Tudo isso, assim, essa questão da imagem foi um processo para mim que foi mais doloroso. Sim. Né? Porque eu era a pessoa que me olhava no espelho, eu era a pessoa que desfilava no carnaval de tapa-sexo.
mas que na praia eu não conseguia usar um biquíni. Eu era a pessoa que tinha um corpão desejado por todas, mas quando saía, que era a Nelis normal, eu usava 2 cintas porque eu tinha que estar aceitável. Se eu visse um pouquinho de barriga para fora, eu estava feia, eu ia ser julgada, alguém ia falar mal. Então isso, na minha cabeça, assim, servia muito. Você concorda que isso é se manter acorrentada? Completamente acorrentada. Esses corpos que foram escravizados continuam sendo escravizados psicologicamente falando, né? E nós, mulheres pretas, a gente se cobra muito para estar num padrão aceitável nas redes sociais, aceitável no nosso bairro, aceitável na nossa família. E a gente vai se acorrentando cada vez mais, dando nós no nosso corpo com essa corrente ao redor, né? E para se desvencilhar disso, muitas vezes a gente precisa do apoio de outras mulheres negras. Sim. Tu falaste uma coisa que perguntou como é que é a questão da infância. Eu sou filha de mãe solo, cresci numa casa onde tinham 3 mulheres fortes, porém eu percebo muito que a minha mãe, minha tia, minha avó sempre quiseram me empoderar do jeito delas, sempre falaram que eu era linda, maravilhosa, porém aquela coisa, você precisa ser melhor, você precisa estar super bem apresentada, você precisa ter as melhores notas, você vai sair, tem que estar com uma roupa bem bonita, porque as pessoas vão te ver e vão te questionar. Então, essa questão dessa imagem perfeita que é cobrada, que é imposta para nós, é muito pesado. Então, parece que quando tu sai 1 milímetro fora dessa imagem, você não é aceitável. Você não vai ser aprovada e automaticamente você não presta. Sim, você vai ser julgada, você vai ser alvo, né? Você vai ser alvo. Exatamente. Então, essa questão de corpo e de cabelo foi muito pesado para mim. E eu, ainda para completar, eu tive um relacionamento onde meu par anterior também me questionava do jeito dele, esse tipo de coisa. Então, aquilo ficou marcado para mim. Sim. Eu seria bonita se eu fosse magra, né, magra em forma e de mega longuíssima. Sim. Ano passado, quando eu entrei nas redes sociais e comecei a ver, em primeiro lugar, Aline, a falta de mulheres pretas que tinham na rede social. Sim. Em segundo lugar, a falta de mulheres negras na rede social que fossem normais. Sim, gente da gente, né? Exato. Eu friso que a rede social, quando eu entrei no passado, basicamente, digo ao meu ver, né, não tem estatística nem nada, ao meu ver, era separado, as mulheres pretas eram separadas em três grupos. As de beleza aceitável, as que falavam de cabelo, maquiagem, enfim, que eram bonitas, que tinham que estar bonitas ali naquele espaço, mas que não tinham muita fala. Sim. Elas tinham beleza, mas não tinham fala. As da imagem erotizada, seja modelo, seja dançarina, enfim, as pessoas que mostravam o corpo, né? Não necessariamente que elas forçassem essa imagem, mas que era, né, vistas como... É o que ganha like, né? É o que ganha like. Você expõe, você dança, você faz uma dancinha de maiô ali, bem socadinho, tudo certo. 10 mil likes no dia. Elas também não tinham voz. E aí tinha um outro grupo menor que eram das mulheres que falavam. Eram das mulheres que eram ativistas, eram das mulheres que estavam ali divulgando os seus negócios, os seus trabalhos, enfim. Essas não tinham visibilidade nenhuma. Essas ninguém queria. Exato. E eu queria estar num espaço onde as mulheres pretas pudessem falar, pudessem ser bonitas, pudessem ter corpão, pudesse vender o seu peixe em qualquer época do ano. Sim. Né? E é isso que eu fui comecei a garimpar essas pretas. E nesse garimpar eu comecei a enxergar outras mulheres e me fortalecer nas outras mulheres. Sim, porque nossas histórias, elas correm paralelas, né, Nelis? É isso que eu ia te perguntar. Quando foi que você percebeu que as suas experiências pessoais serviam para o empoderamento dessas outras mulheres pretas? Né? Foi aí, nesse tempo de pandemia, então. Sim, eu comecei... Aline, eu tenho
menos de 2 anos de criação de conteúdo. Sim. Eu comecei em março do ano passado, em março de 2020. Você sabe que nós começamos juntas, Nelly? Você sabia disso? Eu comecei também a desenvolver aí, através das minhas redes sociais, o trabalho com meditação em 16 de março de 2020, fazendo meditações todos os dias à meia-noite, trazendo pessoas que nunca tinham meditado, ensinando as pessoas a meditar, trazendo elas para esse momento de autoconhecimento, principalmente no momento pandêmico, onde estava todo mundo pirando, onde estava todo mundo perdendo o emprego, onde estava todo mundo completamente desestruturado, outras pessoas em home office tentando administrar as questões de casa, as questões com os filhos, com seus companheiros e tudo que tinha para administrar. Então, assim, eu fui rede de apoio, mas nesse outro sentido. Você estava partindo para o empoderamento e eu para o autoconhecimento a partir da meditação. Então, olha onde a gente veio parar. Olha onde a gente veio parar. Estou aqui com você na construção de um sonho também, que é o Teia da Preta Podcast, e você movimentando muita energia com muitas mulheres e compartilhando essas histórias dessas mulheres negras, mães solos, né? E como é para você, já que eu estou falando a respeito disso, é uma mulher preta, né? Que foi mãe solo, agora você tem o seu companheiro aí, né? Mas e aí, você tem filhos pretos, né? Como é ter esses filhos pretos seguindo esses caminhos paralelos, parecidos, né? Como fazer para eles não seguirem e caírem nas mesmas armadilhas que nós caímos ao longo da nossa luta, né? Você sempre compartilhou com os seus filhos, desde cedo, do seu caminhar, das suas dores, dos seus amores. Como foi essa questão da educação com os seus filhos? Então, Aline, eu, por muito tempo, assim, eu me cobrei, né, como mãe. Me cobrei como mãe porque, como eu falei, eu tive um relacionamento anterior que não deu certo. E eu sempre questionei muito que eu tinha que dar a melhor estrutura do mundo para os meus filhos. Então, eu fui mãe, eu tenho 2 filhos, né? Hoje meu filho tem 19 e minha filha tem 15 anos. Eu morei numa outra cidade, afastada dele por 5 anos. Por 5 anos eu fui uma mãe à distância, mas em nenhum momento eu fui uma mãe ausente. Sim. Eu fui uma mãe que todos os finais de semana, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, eu ia de encontro com eles. Praticamente, quase passei fome para dar estudo para eles, para dar uma escola particular para eles na época. Passei por todos os apertos que deve imaginar. Ah, com certeza. Passamos juntas, querida. Você passando aí, eu passando aqui. Esse é o lance, a gente caminha à distância, mas a gente faz os mesmos trajetos, sejam eles árduos ou não, as nossas histórias sempre se cruzam. Exatamente. E uma coisa que eu sempre quis mostrar muito para eles, sempre desejei muito que eles tivessem orgulho de mim, sabe? Porque pelo fato de eu ter ficado longe, eu tinha aquele sentimento que em algum momento eles pudessem me cobrar por eu ter deixado eles. Quando eu fui embora, minha filha tinha 1 ano. Né? Então eu tinha aquela questão, será que em algum momento eles vão me questionar que eu não os criei propriamente dito? Mas eu sempre fui, como eu disse, essa pessoa que falava onde estava, o que estava fazendo, e que se não estava junto era para dar o sustento. Sim, era para dar educação. Exatamente, educação, iogurte, salgadinho, as coisas que eles queriam. E eles sempre reconheceram. Que bom. E eu sempre dei essa certeza de que aquilo estava acontecendo naquele momento, mas no próximo momento a gente está junto. E eu consegui, eu acho, pelo menos. Claro que sim. Eu tenho uma conexão muito grande com eles são muito, muito meus parceiros. A gente conversa muito, inclusive da questão racial. Sim. O meu atual marido, ele é alemão. Uma cidade onde eu digo que acho que nós não somos 5%. Sim. E é frisar isso. Vocês estão aqui, vocês são quem são, nunca baixa a cabeça para ninguém, né? Você não é melhor que ninguém, mas também nunca vai ser pior que ninguém. É isso aí, jamais. Sempre foi muito trabalhado isso com eles, e principalmente nesse decorrer desse 1 ano, 2 anos de rede social, eles estão presentes, eles me dão uma opinião, eles veem os meus corres aqui.
vem as pessoas que me desvalorizaram também aqui, e vem as pessoas que querem hoje em dia estar ao meu lado para ter holofotes também é sobre isso. Mas eles veem, eu acho que com orgulho a mãe que eles têm, e era esse o meu objetivo desde o princípio. Olha que lindo. O distanciamento que parecia ser tão pesado, hoje em dia é uma união que não tem preço, né, Nelis? Exatamente. Não tem preço. E aí, qual foi o seu pontapé inicial, então? Além da pandemia, essa vontade de compartilhar as suas verdades, as suas histórias, que até então você achou que não tivesse sendo uma pessoa que impactaria a vida de outras pessoas, mas que, na verdade, estava impactando, né? Tinham outras pessoas com realidades parecidas que se alinhavam à sua, outras mulheres pretas também que não acreditavam no que elas seriam capazes de construir elas mesmas. Então, como foi que surgiu esse coletivo maravilhoso que eu tenho a oportunidade, sempre que posso, de acompanhar nas suas redes sociais, chamado Digitais Pretas? Então, Aline, eu digo que isso foi um sonho, né? Falando de representatividade, eu acho que através de uma live que ano passado, nesta busca, né, principalmente por me conhecer, eu acho que eu tenho certeza que eu era uma pessoa que eu não sabia quem eu era, não sabia a força que eu tinha. Então, nessa busca, eu fiz lives com N profissionais para falar de N assuntos, porque nós somos plurais, Sim. Nós somos mulheres que podemos falar sobre qualquer coisa e não somente sobre sofrimento, racismo, dor. Não. E aí, nesta conexão, uma pessoa também que surgiu que foi muito engraçado, que uma menina mostrou uma foto dela de toalha na cabeça e dizia que brincava e sacudia, e eu achava que era uma coisa só minha. Aí a gente percebe o quanto a gente é conectada uma na outra. Sim. Mas tinha a questão, como eu falei, dessa invisibilidade. Quando uma mulher preta vai para a rede social e falar da sua opinião, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Não, aí não tem nem... Tem 5 pessoas ali te ouvindo, né? Com certeza. E aí, depois de alguns meses fazendo essas lives e alguns challenges, né, que eu fiz com as meninas, eu propus que nós fizéssemos um grupo, né, porque era só um perfil de rede social onde nós nos juntaríamos e a partir daquilo ali, os seguidores de uma veio os seguidores da outra e vice-versa. E começamos em dezembro do ano passado. Nós estamos hoje, dia 1º de dezembro, estamos iniciando o mês do nosso aniversário. Parabéns para as Digitais Vida Longa! E assim, muita coisa aconteceu ali. Gente, eu me descubro a cada dia, me transformo a cada dia. Tem N meninas que estão dentro digitais, que nós iniciamos com 30, hoje nós somos 96. Olha que lindo! E mulheres de diversas profissões diferentes, né? Exato. De artesãs a médicas, tudo. É muito incrível e rico cada encontro que tem através das digitais. Sempre que tem encontro às 20 horas, não é isso, Nelis? Já tô fazendo merchan aqui, querida! Quarta-feira, às 20 horas, tem a live de apresentação, onde as digitais novas são apresentadas no canal. E como eu falei, nós estamos atualmente em 4 regiões do país, estamos em 5 países da Europa. A mais nova digital tem 2 anos, a mais experiente das digitais tem 71 anos. São perfis de mulheres plurais, como eu digo, de N profissões, de todos os jeitos, mas que tem um propósito: empoderar uma outra. Sim. Que é por isso que a gente está ali. As meninas, quando entram para as digitais, é indiferente de ter 100, 500 seguidores ou ter 100 mil seguidores. Para nós, não importa a quantidade de visualização que ela tenha, e sim o intuito que esteja ali de empoderar outras, de pensar em coletividade e não em individualidade. Nós crescemos num espaço onde diziam sempre que tinha que, se fosse permitido ter uma preta,
era só uma. Sei bem disso. Sou modelo, você sabe disso, e para estar nesse meio, a cada casting, quando eu vejo mais pretas junto comigo, a gente sabe que a maioria de nós vai ser excluída e somente uma de nós vai ficar, porque a gente disputa entre nós. Exatamente. Então, é um processo, né? Eu sinceramente, Aline, eu ainda, às vezes, eu tenho dificuldade de entender a dimensão que as digitais tomaram. Porque de um sonho que eu friso muito, que um sonho, qualquer uma poderia ter tido, e qualquer uma poderia ter tentado, mas eu criei, eu tentei, e eu continuo fomentando diariamente isso. Tá? Porque eu fui sozinha, eu fui filha única até os 11 anos, eu tenho um irmão agora, mas eu fui filha única até os 11 anos. Eu não me enxergava nos espaços. Eu estudei numa escola particular, onde eram 3 pretas na escola inteira. Sei bem. Né? Então, tudo isso faz com que tu se sinta isolada. E aí tu pode ter 2 caminhos. Ou tu se torna uma pessoa completamente egoísta, que acha que tudo tem que ser só pra ti, ou tu pensa em ter mais parecidas contigo, fortes como tu, e que sejam inspiração para mais e mais e mais e mais. E é o que eu quero ser. Eita, nós, mulher porreta que só. Não só o que você quer ser, como você é. Que eu quero deixar aqui registrado no Teia da Preta Podcast, esse evento que você acabou de fazer no dia 27 de novembro, né, que rolou esse workshop afrocultural numa parceria com a Associação Satélite Prontidão, né, ao lado de lideranças empreendedoras hiperpotentes, e que eu tenho certeza que foi um sucesso. Conta para nós como foi essa ideia, como ela surgiu e como foi o impacto, não só na sua vida, como na vida dessas mulheres. Então, eu acho que a palavra que resume o workshop foi superação. Superação porque muitas pessoas querem as coisas, mas não acreditam que elas possam acontecer. Elas querem, mas não agem para aquilo. Querem, mas ficam sentadas no sofá, né, esperando cair do céu. Exatamente. E eu sou uma pessoa que, quando eu foco, quando eu penso e quando eu sonho, eu corro atrás até o último para que aquilo aconteça. Nós tivemos o nosso primeiro encontro das digitais, o primeiro encontro presencial no dia 16 de outubro, em Porto Alegre, que era um encontro interno. Desse encontro, uma das digitais propôs que nós fizéssemos um coffee break e conhecêssemos o espaço da loja dela, que ela é uma vendedora. E aí eu propus para ela que nós fizéssemos um pouquinho maior, para não ficar aquela coisa de nós estamos indo somente na tua loja, e convidasse mais algumas. Destas, algumas se tornaram 20 mulheres. E a gente organizou uma feira em 5 dias. Caramba! Colocamos 20 mulheres dentro do espaço, que o Satélite Prontidão nos cedeu, em 5 dias. E naquele momento ali eu percebi já o impacto, porque teve uma menina que foi uma das últimas convidadas, e quando nós chegamos na sexta-feira, o encontro era no sábado, nós chegamos na sexta-feira, ela disse que pela primeira vez na vida dela, ela estava sendo a protagonista dos negócios dela, que ela estava fazendo, e que aquilo ali era a coisa mais importante do mundo. Aquilo assim, fez com que eu entendesse. É isso. Não tem preço, né, Nelis? Não tem dinheiro que pague alguém compartilhar isso com você, de dizer, olha, eu tô aqui metendo as caras, graças ao que vocês estão me dizendo que eu posso, e eu tô aqui acreditando que eu realmente posso, e vendo outras mulheres se reconhecendo nas outras e no poder das outras, né? É inexplicável essa sensação. E aí, a partir disso, o Satélite nos propôs, né, fazer uma parceria, e nós fomos lá, corremos e montamos o workshop. O workshop foi o dia inteiro de palestras, foram 5 palestrantes, proporcionando para aquelas mulheres pretas que estavam ali, tanto presencial quanto no online, que elas se tornassem, sim, líderes do que elas fazem. Teve palestras sobre gestão de projetos de vida, sobre empreendedorismo feminino, sobre gestão de finanças, sobre estratégias de marketing digital e sobre posicionamento nas mídias. E fora as palestras que estavam acontecendo,
teve também uma feira para afroempreendedoras. Aí nessa vez já foi em 28. E é sobre isso, sabe? Quando eu fiz, óbvio, não consegui parar muito, né, pela correria, mas quando eu consegui fazer a minha palestra, que era de posicionamento das mídias digitais, eu falo, acho, Aline, que eu falo muito mais do que propriamente, faz isso, o algoritmo te diz aquilo. Não. Eu acho que nós, na rede social, temos que agir, temos que nos posicionar e temos que mostrar as nossas belas caras pretas para todo mundo ver. Não tem que ficar pensando no julgamento, se pode, se não pode. Eu vivi isso muito, muito tempo. Questionar se as pessoas iam gostar do que eu ia falar, se ia aceitar, se ia ter like. Óbvio que a gente sabe que existem algumas estratégias para a gente conquistar uma visibilidade um pouco maior, mas partimos do princípio que tem muito mais pessoas precisando ver a nossa cara na rede social, precisando ver o nosso trabalho, precisando se inspirar com as nossas histórias. E se a gente ficar com medo de fazer isso, a gente não vai conseguir transformar essa geração que está aqui, está só pedindo assim, apareça, eu preciso de você. Se a gente não se colocar na posição de ancestrais dessa geração que está chegando agora, eles vão se espelhar em quem? Nós não tivemos essas pessoas para a gente se espelhar. É o que eu falo aqui em muitos bate-papos aqui com outras mulheres pretas. A gente não tinha essas referências quando pequenas. A gente não tinha referência de boneca. Tudo que a gente via na TV eram só mulheres brancas, né? Referência de infância, Xuxa, só tinha Paquita Loira. O que eu poderia querer, almejar, estar ali naquela posição que não me pertencia, não cabia, não tinha espaço para mim? E abrir uma revista. Abrir uma revista só tinha gente branca. Sempre. E assim, isso tá no inconsciente coletivo, de que a beleza, ela vem só da branquitude. Para uma mulher ser bela, ela tem que ser loira, ela tem que ter o olho azul, ela tem que ser magra, né? Ela tem que ser uma influenciadora, ela pode estar na rede social dela falando um monte de bobagem, mas ela tem 780 mil seguidores que estão ali para assistir ela falar aquele monte de bobagem. E agora, a gente que tem uma possibilidade de impactar ainda mais pessoas, as pessoas não nos dão visibilidade em lugar nenhum. Mas nem por isso a gente precisa e pode desistir de continuar falando. Porque é o que eu sempre falo, né? A verdade é que eles tentaram nos enterrar, mas eles esqueceram que nós éramos sementes. E assim a gente vai seguir em frente, germinando todos os terrenos que nós pisarmos. E eu acho assim que essa possibilidade que você está dando para outras mulheres, para elas saírem dos seus casulos, para elas aceitarem os seus corpos pretos, aceitarem os seus cabelos, aceitarem que elas podem vender os seus produtos, serem afroempreendedoras de sucesso, que pessoas podem buscar, que a gente pode consumir entre nós os produtos, isso não tem dinheiro que pague. Então, o que eu falo para você assim, não pare. Não pare de influenciar, porque você com certeza está impactando tão positivamente a vida de mulheres que passam por suas violências, né? Físicas, psicológicas, domésticas. Qual a mulher preta que nunca sofreu uma violência doméstica? Sim. Seja ela uma violência psicológica que desmerece, que te incapacita, que faz você desacreditar de todo o trabalho que você fez, às vezes, ao longo de uma vida toda e faz você desistir, que te adoece psicologicamente, que te leva para medicação e que faz você afundar cada vez mais, desacreditando de vez da tua vida. Quantas e quantas histórias a gente já não ouviu e continua ouvindo de mulheres que desistiram das suas vidas, né? Que simplesmente abriram mão, olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais o sistema, um sistema que é racista, um sistema que não me dá espaço para eu poder me colocar, muito menos nas mídias sociais. Então, o que sobra para mim? Quantas já não desistiram? Então, se eu tivesse desistido lá atrás, quando disseram para mim que, não, você é locutora publicitária, mas você não tem espaço para trabalhar nas rádios de São Paulo porque você tem sotaque, porque você é carioca.
E se eu tivesse acreditado nisso, hoje a gente não estaria batendo esse papo hoje aqui no Teia da Preta Podcast. Então a gente está aqui hoje porque isso aqui também faz parte do meu propósito, isso faz parte de um sonho de dar voz a mais mulheres, assim como eu, assim como você, que acreditam no que fazem e que acreditam que podem conectar outras mulheres a essa força e a essa potência, fazer elas acreditarem que elas podem seguir adiante e que a gente está de mão dada junto nessa. Que quando uma caminha, todas nós caminhamos juntas. A gente move toda uma sociedade quando a gente caminha. Completamente. E assim, o que eu percebo? Cada pessoa tem seu tempo. Sim. Eu demorei muito, por mais, sim, Aline, eu sempre fui uma pessoa que tinha uma visibilidade, tudo certo, mas para mim entender quem era aquela pessoa e quem sou eu hoje, são duas pessoas completamente diferentes. Né? Eu me preocupava, não é que eu não me preocupo com a imagem, não é que eu não queira estar bonita, não é que eu não queira estar apresentável, não, mas para mim a imagem era tudo. E a imagem tinha que ser uma imagem que tinha que ser aceita, aprovada por outras pessoas e por mim lá no último ponto. Não. Entendeu? Então... é inverter isso aí, né? Primeiro aceita por você. Exato. Depois o restante. E tu sabes, assim, que eu percebo muito dentro das digitais isso. Percebo muito que tem meninas que entram ali dentro sem saber quem elas são. E isso é um processo. Isso é um processo em mexer em feridas. Sim. Porque no momento em que tu reconhece que tu é uma mulher preta, que tu é filha de uma mulher preta, tu é neta de uma mulher preta, tu vê toda essa tua história, todas as tuas raízes e toda essa força que te trouxe até este momento, demora. Porque tu vai também saber e perceber que tu já sofreu, tu já foi humilhada, tu foi destratada, foi desvalorizada. E mesmo assim tu prosseguiu. Né? É isso que a gente precisa entender. Muitas mulheres que se invalidam por coisas que aconteceram na vida delas, coisas que aconteceram no passado delas. Sim. Eu, por exemplo, tive a sorte também de ter sido convidada a participar. Eu sou coautora de um livro. Isso, Mães Pretas, Maternidade Solo e Dororidade. Tá aí atrás de você, né? Exatamente. Pega aí, Nélias. Mostra aqui na câmera pra gente ver de pertinho. Aqui. Que legal, que lindo. Isso. É um livro que foi, né, surgiu essa sorte, essa luz de uma menina daí do Rio de Janeiro, a Tainá Bix, que são 37 escritoras. Escritoras, não, são mulheres normais que escreveram a sua história, porque é sobre isso. A gente está cansada. Eu te digo, teve muita coisa que eu fui descobrir da história preta agora. É, eu sei. Porque a gente não sabe, porque os outros criaram uma história em cima da nossa história. Né? Então, no momento em que eu posso escrever a minha história com as minhas palavras, do meu jeito, vai ficar muito mais fácil dos meus filhos, netos, bisnetos saberem quem eu fui. Sim. É isso que a gente precisa. A gente precisa estar na rede social, ou se não estiver na rede social, a gente pode contar a nossa história do nosso jeito e valorizar a nossa história, né? Mostrar que a nossa trajetória, por mais que tenha tido muitos altos e baixos, na maioria das vezes baixos, nos trouxeram até agora. Sim. A gente tem que saber que a gente tem sucesso. Sendo sucesso para mim ter o almoço que eu compartilhei com os meus filhos, ou ter tido uma formação numa faculdade, ou o carro do ano, enfim. Mas eu tenho a sorte, o sucesso, a glória e o privilégio de estar aqui. É e isso. por que não fortalecer as outras comigo? É isso. E não trazer outras comigo? Sim. Então é isso que eu quero. É cansativo demais, é estressante. Sim. Demais. Mas cada vez que eu tenho uma pessoa que gosta da mensagem que eu estou tentando passar, que se conecta com a ideia que as digitais têm, e que percebe que ali ela está se enxergando e está se potencializando, e cadê cansaço?
Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né, Nelis? Nelis, e quem tá ouvindo o Teia da Preta Podcast aqui agora, nesse momento, através do Spotify, assistindo a gente através do YouTube, como faz para se conectar com você? Quem tem um interesse em ser uma digital preta, né? O que ela pode fazer? Ela entra em contato através da tua rede, através das digitais. Então, deixa aqui as suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso, né, a essa grande partilha de empoderamento que você criou. Então, para entrar em contato comigo, pode também me seguir, eu aceito. O meu perfil no Instagram é Nelis Correa Oficial, ok? E o coletivo Digitais Pretas é Digitais Pretas no Instagram. As meninas que quiserem entrar no Digitais Pretas podem entrar em contato diretamente pelo perfil das Digitais Pretas, que a gente conversa, né? Não tem restrição, como eu falei, de número de seguidores, que já tem várias meninas que já perguntaram, eu não tenho tantos seguidores, eu não influencio. Não, se tu tá na rede social, tu influencia alguém. Então, o que parte do princípio é que ela tem que entender o lugar que ela está ali e a importância de ocupar esse lugar e de mostrar o poder da sua voz e da sua imagem na rede social. Se ela entende isso, a gente pode conversar. Então seja muito bem-vinda, né? Se ela entende isso, ela é bem-vinda. Nelis, olha, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença, feliz que tenha dado certo dessa vez, né? Queria muito agradecer a sua presença aqui no Teia da Preta Podcast, honrando todas as mulheres pretas que vieram antes de nós, porque eu vou repetir, a gente sabe muito bem que quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E é sobre isso, por isso que a gente está aqui hoje. Sim. Então, muito, muito obrigada. Me sinto honrada de ter a sua presença aqui, viu? Obrigada eu fico extremamente feliz pela oportunidade. A Aline, a todos que estão aí na parte técnica e estamos juntas, né? É sobre isso. Eu falo que eu estou aqui, eu posso estar falando, mas eu tenho 10 de um lado, 10 do outro lado, outras que estão ainda precisando ter esse despertar. O meu aconteceu, o seu também vai acontecer. Coisa linda! Então sigamos nos apoiando e fazendo outras mulheres acreditarem que é possível realizarem os seus sonhos. Muito obrigada, Nelis. Esse foi o Teia da Preta Podcast. Quem gostou do episódio, compartilha. E na semana que vem a gente está junto aí, quinta-feira, às 20 horas. Muito obrigada.